Olá pessoal, estamos aqui de novo. Só para lembrar que essa aula é a continuação da aula passada sobre o processo de avaliação comportamental. Vamos continuar agora nos próximos itens do texto. No próximo item, nós vamos falar sobre algumas técnicas, algumas metodologias de trabalho, porque até agora foram abordados o motivo da consulta, né? Foram abordados os comportamentos objetivos, comportamentos problema, as estratégias de como estabelecer o objetivo, como estabelecer, como definir o comportamento problema a ser abordado e alguns parâmetros também para estabelecer os resultados finais, né? Como estipular e como entender o melhor resultado final. E também olhamos, trabalhamos o que o terapeuta precisa cuidar para não manipular o resultado, né? Para não influenciar demais o resultado daquele contexto terapêutico, tá? Desse paciente específico, de qualquer paciente, na verdade, né? É não deixar que os seus valores influenciem naquela escolha dos resultados e dos objetivos, ok? Agora passamos aos próximos itens que vão trabalhar não só a questão das estratégias de trabalho, de estratégias terapêuticas a serem usadas, também vão tocar na questão da avaliação, tá? Como podemos avaliar a situação terapêutica e como poderíamos, né, trabalhar o feedback para esse processo terapêutico. Agora, vamos trabalhar com a escolha do tratamento. Qual estratégia nós vamos escolher para que possamos trabalhar terapeuticamente com o nosso paciente? Primeiro, cada terapeuta ele tem uma formação, ele tem os estudos próprios, né? Cada terapeuta ele vai traçar sua rotina, traçar a melhor metodologia a melhor metodologia para ele, para o seu estilo, e a melhor metodologia que se encaixa ao seu trabalho, que se encaixa também àquele indivíduo. Então, existem algumas possibilidades, por exemplo, estratégia de análise funcional. No texto passado, nós trabalhamos com análise funcional, né? Falamos sobre a questão dos comportamentos clinicamente relevantes, tratamos da questão da funcionalidade ou não daquele repertório em função do indivíduo, né? E nesse texto nós podemos evocar essa estratégia de análise funcional, ela está sendo muito usada, está sendo muito trabalhada, principalmente quando pensamos em terapeutas cognitivo-comportamental, porque é uma técnica comportamental, né, uma técnica e uma terapêutica comportamental, e essa técnica também é usada pelos terapeutas comportamentais. E é uma técnica bem interessante, porque, né, segundo aqui nossa lâmina, na avaliação dos estímulos ambientais para a construção de novos comportamentos mais funcionais, para serem agregados ao repertório do cliente. Então, nós temos uma avaliação dos estímulos do ambiente, uma avaliação do contexto, e nessa avaliação do contexto, nós vamos ter a possibilidade de pensar em um novo repertório mais adaptativo, que seja mais funcional e que cause menos dano àquele paciente. É claro que também não dá para pensar em uma adaptação pura e simples ao ambiente. Então, o paciente está num ambiente disfuncional e ele vai totalmente se adaptar a esse ambiente disfuncional. Não. Existe uma medida aí que vai ser algo que vai no meio termo, né? Meio termo entre a funcionalidade
para um ambiente no repertório e um tipo de comportamento mais saudável para aquele nosso cliente. Então, por exemplo, se eu tenho, nosso caso, né, da aula passada, se eu tenho uma mulher que ela está no trabalho que é estressante para ela porque ela pega muita coisa para fazer, ela leva o trabalho para casa e tal. Então, eu tenho um estímulo ambiental, que é um trabalho que causa insegurança. Esse trabalho é inseguro porque, para ela, ele demonstra que não tem nenhuma base de segurança, né, para que ela pense em se manter no emprego, mas ela pode transformar esse ambiente em algo mais funcional. Como? Ela consegue trabalhar, por exemplo, alguns comportamentos mais funcionais, né? Tentar não levar trabalho para casa, tentar não se envolver muito com os problemas do trabalho, que não dizem respeito a ela, por exemplo. Né? A empresa não está bem nas pernas, a empresa não está dando lucro. Mas quem tem que se preocupar com isso é o gestor, é o dono da empresa, não é ela. Ela é só uma colaboradora, é só uma funcionária, ela não tem que levar isso para ela. Né? Ela tem que fazer o trabalho dela. Então, nós não vamos mudar o ambiente e nem fazer com que ela se sinta responsável por ele, mas sim que ela fique no lugar que lhe cabe. Por exemplo, tá? Nesse exemplo, né? Então, o lugar que cabe a essa pessoa dentro desse local de trabalho é fazer a parte dela, trabalhar e cumprir o seu papel naquele lugar. O restante é preocupação do dono, né? Agora, se isso causa mais insegurança a ela, aí também já é uma outra situação que o terapeuta pode trabalhar adaptando essa realidade àquele indivíduo. Então, se eu tenho um emprego que não está me dando segurança, a empresa não está bem das pernas, está com dívida, não vai conseguir se manter por muito tempo, e eu sei disso, o que eu posso fazer? Eu posso ir procurando outros empregos, tentar uma válvula de escape, né? Então, não me resignar e ficar na empresa, mas tentar entender o momento da empresa, tentar entender o momento daquele gestor, não me confundir com o gestor e criar um repertório, um comportamento, incluir no meu repertório, que é buscar outro emprego. Né? Não sei se ficou claro para vocês, mas a gente pode tirar dúvidas, se for o caso, na nossa aula, na nossa live, ok? Aqui nessa lâmina temos outra opção de trabalho, que é uma opção de uma estratégia de comportamento-chave. Trabalhar o comportamento-chave. O que seria isso, né? No repertório comportamental, há sempre uma composição básica, que são várias cadeias de comportamento. Nós montamos nosso repertório, é claro que ao longo do tempo, né, nós não montamos assim, isso acontece com várias cadeias de comportamento. Cada comportamento ele vai se ligando, né, eles vão tendo ligações. Né? Olha o que está escrito aqui no slide. Né? Nosso repertório é composto por várias cadeias de comportamentos, os quais se interligam uns aos outros, formando longas cadeias de respostas motoras, cognitivas e fisiológicas. Então, se formos pensar, né, por exemplo, no exemplo que nós estamos trazendo, a ansiedade, né? Existe aí uma cadeia comportamental que dispara a ansiedade em determinadas situações, né? Estou em casa com os meus filhos. Isso dispara a possibilidade de eu ter medo de perdê-los ou de ter medo de não conseguir dar conta do meu trabalho das coisas que eu tenho que fazer, da minha casa, dos meus filhos, do meu marido e tudo, e aí isso influencia no meu estado de humor e nas respostas
fisiológicas que são que aparecem nessa situação, né? Então, teríamos ali uma resposta fisiológica adequada de ansiedade, né? Por exemplo, essa estratégia trabalha com a modificação de comportamentos chaves em diversas cadeias de comportamento já construídas. Então, nesse caso, um comportamento chave, ele pode impedir várias cadeias comportamentais que partem dali. Então, se eu escolho, por exemplo, a modificação do comportamento chave, que é a pessoa não levar trabalho para casa, ela não vai levar trabalho para casa e isso vai fazer com que ela se aproxime mais dos filhos e que ela possa curtir mais o estar em casa, né? Sem a amplitude comportamental que seria você estar em casa tendo que se dividir entre as tarefas de casa e o trabalho, né? Existem várias frentes a serem trabalhadas com o cliente para que este tenha respostas direcionadas a solucionar vários problemas em uma única medida. É claro que, por exemplo, eu posso, nessa mesma medida, eu posso mudar a forma como esse sujeito interage com o ambiente, interage com os filhos, por exemplo, a qualidade da presença desse indivíduo com os filhos é influenciada por essa questão, né? E eu também posso influenciar a forma como essa pessoa vive o trabalho. Então, tentando trabalhar um comportamento-chave, eu modifico várias cadeias, que é tanto tentar evitar a ansiedade, quanto tentar melhorar a qualidade da interação dessa pessoa com os filhos, né? Acho que fica bem claro aí, né, como que um comportamento influencia no outro. Ter aqui um exemplo, né, de como esse comportamento chave ele pode ser trabalhado. Nós temos esse caso, ó, paciente, mulher de 28 anos, refere estar comendo demais, com ansiedade no trabalho, dificuldade de concentração e problemas com o namorado, de ser muito pegajosa e que seu namorado a trata mal por isso. Está fazendo mestrado, mas não consegue estudar nem se dedicar a atividades ligadas aos estudos. Perdeu a mãe muito cedo e mora com a família do pai, e não tem disciplina para estudar em casa nem privacidade em seu quarto. Quais comportamentos-chave poderíamos atacar já logo nos primeiros atendimentos? Então, nesse caso aqui, né, um dos comportamentos-chaves, é claro que vocês vão pensar aí na cabeça de vocês como vocês trabalhariam, né? Nesse exemplo, o que eu colocaria já de antemão seria a necessidade desse indivíduo ter a sua privacidade, ter o seu quarto ou ter alguma rotina de estudo, né? São duas coisas que eu já atacaria. Primeiro, é tentar trabalhar para que essa pessoa consiga construir a sua disciplina, a sua privacidade, mesmo que isso implique dela ir morar em outro lugar, e tentar estabelecer uma rotina de estudos, até para que ela consiga lidar melhor com a sua ansiedade. Então, por exemplo, uma sugestão, né, poderia ser fazer com que ela tenha algumas horas de estudo fora de casa. Depois do trabalho, ao invés de ir para casa direto, ela iria para uma biblioteca pública, por exemplo, para estudar, para começar um pequeno hábito de mudar a disciplina para estudar. E isso possa, de alguma forma, para que isso possa, de alguma forma, ajudá-la. Então, pensem aí vocês em uma forma de ajudá-la, né? Qual comportamento-chave vocês poderiam indicar para esse indivíduo? Uma outra estratégia, que também é bem importante, é a estratégia de diagnóstico. Então, a partir do diagnóstico, né, assim, formular o diagnóstico e a partir dele traçar possibilidades de trabalho, né? Daí, nós temos que muitos tratamentos eles são estruturados assim.
porque a maior parte das pesquisas, né, que são realizadas na TCC, na TC, nós temos com a formulação de um diagnóstico. Então, um grupo focal para ansiosos, um grupo focal para transtorno do pânico. Então, essa estratégia é a estratégia que eu acho que seria uma base para todos os nossos atendimentos. Qual diagnóstico nós temos a determinado cliente que chega no nosso consultório? Então, já de antemão, pensar nisso, né? Tem uma pessoa que chegou com transtorno do pânico, com toque. Então, a partir do diagnóstico, podemos traçar estratégias para combinar técnicas e tal, para que isso seja abordado. É claro que nessa teorias e técnicas aqui, nós não vamos entrar muito na questão da técnica, né? Nessa avaliação, processo de avaliação. Vamos trabalhar com técnicas já no segundo momento da nossa disciplina, que seria no segundo bimestre. No primeiro bimestre, a gente já está trabalhando mesmo a questão das técnicas de abordagem. E aí, pensando nisso, né, a estratégia de diagnóstico é uma estratégia que ela precisa ser usada. Nós temos ali várias estratégias, né, que já foram colocadas, mas o diagnóstico é meio que algo essencial no nosso trabalho. É muito importante, que também é muito usada, é a estratégia guia teórico, né? Você tem aí queixas e demandas, e isso vai fazer com que o terapeuta procure, né, dentro do diagnóstico e dentro das queixas e demandas daquele indivíduo, nosso cliente, né, paciente, nós podemos ajudá-lo, inclusive, a construir um repertório mais funcional e mais consciente do problema, consciente daquilo que ele precisa entender sobre o seu diagnóstico, sobre o seu caso, sobre como ele pode se trabalhar, como ele pode se imaginar e se pensar como alguém, e a partir daí, né, ele poder pensar em formas mais funcionais de viver e de se relacionar com as pessoas. Muitos pacientes chegam, né, sem saber o que está acontecendo com eles. Por exemplo, a paciente chegou com muita ansiedade, com o coração disparado, a boca seca, os membros superiores e inferiores ficam dormentes e eles não sabem o que está acontecendo, né? Esse guia teórico, ele ajuda que a gente consiga fazer uma psicoeducação, uma maior abordagem cognitiva daquilo que aquela pessoa está vivendo. Então, você está tendo sintomas de pânico. Tudo isso que você está sentindo não é um problema de outro mundo, é um transtorno do pânico. Isso vai melhorar, isso vai fazer com que aquela pessoa consiga lidar melhor com a situação, consiga ver formas de reagir àquilo que sejam mais indicadas para aquele problema. E não, por exemplo, eu estou com formigamento na mão, eu acho que eu vou morrer, e simplesmente ir correndo para o pronto-socorro, né? Nós vamos poder, a partir desse arsenal teórico, fazer com que aquela pessoa reaja de formas mais adequadas à situação. E assim, terminando esse momento, né, pensamos que sempre, todas as estratégias, elas podem ser usadas, dependendo da situação onde elas estão acontecendo. As estratégias podem ser usadas, pode ser usada só uma estratégia, pode ser usada 2 estratégias, podem, mas o importante é que a gente entenda como usar, aonde usar
e qual forma melhor de ser usada, né? Entendendo cada uma delas e adaptando cada uma delas à situação. Agora vamos falar sobre a avaliação, né? Avaliação, por que eu vou avaliar? Por que eu preciso de um feedback do meu paciente enquanto terapeuta, né? Esse item, o item 6, nesse texto, é bem claro que ele está direcionado exclusivamente ao terapeuta, né? Qual a razão para você avaliar esse processo? Primeiro, para melhorar a forma como eu abordo, para melhorar a forma como eu trabalho e para aprimorar determinadas técnicas que eu estou utilizando. Isso ajuda muito, né? Eu posso trabalhar, por exemplo, a avaliação das últimas metas do tratamento depende da visão de cada indivíduo chamado a participar. Então, eu posso avaliar junto ao meu paciente, eu posso entrar na avaliação também. Como que eu posso avaliar? Primeiro, são duas possibilidades. Eu posso avaliar com a linha base, tá? Usando a linha base, e eu posso avaliar usando a metodologia das metas. Então, tanto eu, terapeuta, quanto meu paciente, vamos avaliar a situação. Vamos tentar captar o feedback daquele paciente, entender o que está acontecendo e a melhor forma de trabalhar. Então, nós podemos avaliar dessas duas formas, né? Linha base são trabalhados esboços comparativos entre o início do atendimento e a fase atual, durante o tratamento. Ocorrem com regularidade. Então, eu vou sempre, Jamile, faço todos os dias. Todas as minhas sessões eu faço um feedback, eu promovo uma avaliação. Então, tá, a linha base, eu tenho o que eu tinha antes, né? Eu tinha uma pessoa que estava se trancando dentro de casa com sintomas de pânico, né? Achando que ia morrer e que ia acontecer alguma coisa muito grave com os filhos. E eu tenho hoje uma pessoa que não tem mais ataque de pânico, não tem mais crise de pânico. Então eu estou evoluindo, eu estou crescendo no tratamento. E isso você vai fazendo, né, tomando a linha base. A linha base é da onde o paciente estava para onde ele está agora. E eu posso também trabalhar avaliando as metas. Por exemplo, levanta-se, se o comportamento que o sujeito manifesta no final do tratamento coincide com os comportamentos definidos como meta. E esse estado é estável, então as metas foram alcançadas. Se esse estado é estável, então as metas foram alcançadas. Então, eu não tomo como base o que ele tinha, mas eu tomo como base as metas que eu estabeleci. Então, se eu estabeleço as metas finais como ela agora não está mais com ansiedade, ela está tendo uma rotina mais tranquila, a meta era ficar sem ansiedade, não ter esse sintoma e ficar mais tranquila. Lembra que nós construímos a meta dela trabalhar em casa com um trabalho mínimo possível, mínimo estressante possível? Então, até onde eu cheguei perto dessas metas, isso eu vou avaliar. Agora, essa avaliação não é o tempo todo, porque isso pode criar uma ansiedade grande, né? Estou perto da meta, não bati a meta ainda, não cheguei nisso. Então, eu sempre tomo como linha, como trabalho, como avaliação, feedback, a linha base. Eu sempre vou retomando aquilo que o paciente já passou, já conseguiu, já alcançou. Retomando, voltando nisso, é que eu construo a minha avaliação, certo? É claro que eu não posso deixar as metas de lado. Eu tenho as minhas metas, eu estou olhando para elas, mas eu não me desgasto, não crio mais ansiedade se eu, no meu entendimento, né, eu não crio mais ansiedade se eu fico também avaliando a linha base. Então, aqui eu tenho um caso clínico, tá? Esse caso eu vou passar para vocês, eu vou ler, eu queria que vocês
Na verdade, seria interessante que vocês lessem, né? Dessem uma lida no caso, vocês pudessem entender um pouco a dinâmica, né, dessa pessoa, a Fabiana, de 45 anos, e nós vamos usar esse caso, isso que vocês vão ler aqui, para preencher o item da próxima lâmina, que seria como se fosse um formatozinho do que eu uso para avaliar os casos. Como é que eu vou avaliando os casos que aparecem para mim? Todo paciente que chega, eu preencho essa ficha que está aqui na próxima lâmina. Aí seria interessante que vocês pudessem fazer e a gente discutir na live, tá? Esse caso da Fabiana. E se vocês quiserem mandar para mim, eu vou olhando o que vocês vão preenchendo, tá? Seria interessante também, até mandar na live. Seria bom. Vocês mandariam para mim e eu avaliaria, tá? Como vocês estão preenchendo essa estrutura, essa apresentação aí, que está na próxima lâmina. Aqui eu tenho a identificação do paciente, né? Aí eu vou colocar a identificação que eu acho adequada, eu coloco o nome, né? Nome, idade e tal. Ali eu tenho o segundo item, a demanda, né? O que aquela pessoa quer, onde ela quer chegar. O terceiro item, a queixa, né? Qual é a queixa dela? Qual é a grande questão da Fabiana, né? O diagnóstico, os sintomas, que é muito importante, eu trabalho com essa estratégia do diagnóstico, isso é importantíssimo para conduzir o tratamento, né? Como que eu vou construir esse trabalho. Comportamento problema seria aquele comportamento que eu entendo ser algo importante como centro da minha atuação, né? As questões situacionais, o que está em jogo nessa situação desse paciente. Fatores biológicos, genéticos e médicos é importante, porque eles são importantes porque se eu tenho, por exemplo, uma pessoa que tem hipertensão, né, e ela tem ansiedade, eu vou ter mais cuidado com esse aspecto. Se a pessoa tem diabetes, né, e isso agrava a situação, o estresse agrava a situação do diabético, por exemplo. Isso é importante. Metas do tratamento, né, onde eu quero chegar. Como que, é claro que aqui eu vou construir essas metas com o meu paciente. São sempre construídas em conjunto, né? Mas eu tenho, vou passando para vocês já, né, esse formatozinho que vocês podem usar para o paciente de vocês. Hipótese de trabalho. Essa hipótese de trabalho, ela é particular. Eu é que preencho, eu não preencho junto com o paciente, não. Porque essa hipótese eu vou adaptar àquele caso. Por exemplo, né, eu trabalho com ansiedade. Então, eu vou citar técnicas que eu possa usar nesse trabalho. Basicamente é isso, tá? Então, eu espero que vocês enviem amanhã na nossa live, certo? Beijinho a todos e até amanhã.